Ensinar duas línguas a um bebê pode causar atraso na fala? Este é o tema do vídeo de hoje. Quero dar as boas-vindas ao canal Meu Bebê Fala Inglês. Eu sou Priscila, mamãe do Antonello, e falo sobre bilinguismo infantil e famílias bilíngues. O bilinguismo em casa tem se tornado muito mais popular entre as famílias brasileiras. Muitos pais conscientes da importância do idioma em inglês têm apresentado isso já na primeira infância dos seus filhos. Existem vários métodos que facilitam a aplicação do bilinguismo em casa e, inclusive, este foi um tema no vídeo anterior que eu vou deixar aqui no card para você consultar depois. Embora ensinar inglês em casa tenha se tornado comum, ainda existem muitas famílias que têm receio de errar. E essa é uma dúvida muito frequente. Ensinar dois idiomas pode causar atraso na fala do meu bebê? Este assunto já está sendo desmistificado por várias pesquisas. Inclusive, eu vou compartilhar algumas das pesquisas que eu fiz quando eu tive essa dúvida. Vamos entender primeiro o que é considerado um atraso na fala. Se observar uma criança entre 12 e 18 meses alguma dificuldade em pronunciar os sons, é um alerta que devemos procurar um profissional. Já a quantidade de palavras envolvidas para ser considerado um atraso na fala é relativo de criança para criança. É importante observar que crianças de 12 a 18 meses têm um vocabulário em torno de 50 a 100 palavras. Mas também os fatores externos são necessários ser avaliados. Por exemplo, essa criança ela vive em um ambiente que tem muita comunicação. A pessoa que passa a maior parte do tempo com ela fala o tempo todo, interage o tempo todo com ela, dá nome às coisas. Porque a criança que passa a maior parte do tempo com uma pessoa comunicativa, ela tende a ser comunicativa. Já se a família é mais reservada e mais quieta, a criança também tende a ser um pouco mais reservada, um pouco mais silenciosa. E isso não é considerado atraso na fala, isso é considerado apenas uma característica, a personalidade da criança ou da família. Agora, se a criança vive em um ambiente comunicativo, com interação, e mesmo assim você perceber que está falando menos do que as crianças da idade dela, é importante observar se o atraso não é devido a alguma coisa congênita, alguma deficiência auditiva, autismo ou mesmo uma deficiência intelectual. Por isso é importante observar e procurar um profissional de saúde. Agora eu vou explicar dois tipos de bilinguismo infantil e por que um deles é considerado responsável por atraso na fala. Nós temos o bilinguismo simultâneo e o bilinguismo sequencial. No bilinguismo sequencial, a criança aprende o segundo idioma depois de já ter adquirido a língua materna, o primeiro idioma. Por isso, no bilinguismo sequencial, não é muito comum os pais atribuírem como responsável para o atraso na fala, porque a criança já adquiriu a fala e ele é apresentado para a criança após a idade dela começar a falar. Já no bilinguismo simultâneo, a criança aprende as duas línguas ao mesmo tempo. Então, desde quando está na barriga da mãe, recém-nascido, os pais, as pessoas que estão mais próximas falam nos dois idiomas com a criança. E ele é um pouco confundido como o responsável por atraso na fala, porque o pai ainda não tem parâmetros se a criança fala o suficiente dentro da idade dela, porque está acontecendo ao mesmo tempo. E aí ele esquece de analisar os fatores que eu comentei anteriormente, os fatores congênitos, e atribui a responsabilidade somente ao bilinguismo. Nesse caso, a criança já teria o atraso na fala, sendo bilíngue ou monolíngue. Um outro fator que atribui o bilinguismo simultâneo como responsável para atraso na fala é a contagem do número de palavras que a criança é capaz de dizer dentro da idade esperada. Então, se uma criança monolíngue consegue falar com 2 aninhos de 50 a 100 palavras, a criança bilíngue também vai conseguir falar esse mesmo número de palavras, porém divididas entre 2 idiomas. Então, se ela sabe falar a palavra cachorro em português e dog em inglês, apesar de se referir a uma única coisa, a gente precisa contar como 2 palavras. Eu sei que o bilinguismo simultâneo causa mais receio entre os pais, mas ele ainda é o que eu recomendo, porque quando a criança aprende inglês nessa idade, de 0 a 3 aninhos, ela não oferece nenhuma resistência ao aprendizado. Ela desenvolve mais habilidades cognitivas do que uma criança que aprende depois. Inclusive, eu fiz um artigo sobre as vantagens de falar inglês quando recém-nascido, quando bebê, e eu vou deixar no link aqui da descrição.
No meu ponto de vista, a vantagem mais valiosa de ensinar inglês para um bebê antes dos 3 aninhos é a pronúncia. Ele adquire os 2 idiomas, sem sotaque e bem próximo ao nativo. Eu pratico o bilinguismo simultâneo com o meu bebê desde que eu estava grávida. Eu tenho tido excelentes resultados com ele e eu observo que ele fala muito mais do que crianças da idade dele. Não posso afirmar que é devido ao bilinguismo. Eu falo bastante. A minha família fala bastante. E também eu sou muito participativa. Eu sento no chão com o meu bebê, eu converso e faço todas essas dicas que eu sugeri aqui. Aponto para os objetos, vou dando nome às coisas, vou narrando o que eu estou fazendo com ele. Então, pode ser que tudo isso tenha contribuído para ele falar mais do que as crianças da idade dele. E também pode ser característico dele, né, de uma personalidade. Tudo isso a gente precisa avaliar no nosso bebê. Uma coisa muito importante que eu quero sugerir é que você não faça isso sozinho. Tenha apoio das pessoas que estão envolvidas com a criança, das pessoas que você respeita e que ama. Então busque apoio no seu marido, na sua esposa, busque apoio nos seus pais, busque pessoas que te fortaleçam nessa decisão. Uma outra coisa importante de buscar é informação. Quando a gente sabe o que está fazendo, né? Não está fazendo ali aleatório, aprendi isso, vou aplicar com o meu bebê, li aquilo ali, vou aplicar com o meu bebê. Tem que existir uma estratégia. Então nós precisamos fazer isso com planejamento. Busque pessoas que sabem, que possam te orientar. Eu vou deixar aqui um link para entrar no grupo do Telegram que eu criei justamente para os pais que têm essa insegurança de criar os filhos bilíngues. Lá eu posso responder as dúvidas individualmente, posso colocar muito mais informação a respeito. Eu separei 6 dicas para você trabalhar com o seu bebê para ajudar na fala, em geral, independente de ser bilíngue, monolíngue, essas dicas ajudam com que a criança fale mais. Mas antes de falar as dicas, se você está gostando do assunto desse vídeo, quero pedir para você curtir e se inscrever aqui no canal para ficar sempre atualizado com essas informações. E também, se você conhece mais famílias que têm o objetivo de criar um bebê bilíngue, compartilhe esse vídeo e assim mais famílias terão acesso a essas informações. Vamos lá para 6 dicas. A primeira é: converse com o seu bebê sobre diferentes assuntos. Eu sei que quando eles são muito pequenininhos, pode parecer estranho conversar com o bebê. Mas antes de eles adquirirem a linguagem, de começar a falar, eles estão prestando atenção em você há muito tempo. E toda a conversa que você tem com ele, o vocabulário que você usa com ele, vai servir de base para a hora que ele começar a se comunicar. Então converse bastante. As melhores maneiras da gente estar sempre conversando com o bebê é descrevendo o que a gente está fazendo. Então você está pegando a toalha para dar o banho nele, fala o que você está fazendo. Você vai cortar os legumes para o jantar, fale os nomes das coisas que você está pegando. Essa é uma maneira dele estar prestando atenção em você e você está explorando mais o vocabulário. Aponte aos objetos e faça relação ao nome ao objeto. Então quando você pega, por exemplo, um brinquedo, você vai dar o nome àquele brinquedo, um carrinho. Então é toy car. Você pega o brinquedo, associa o nome para as coisas terem mais sentido para a criança. E lembre-se, independente da estratégia que você adotou para o bilinguismo em casa, você precisa estar sempre balanceando os 2 idiomas para a criança ter a mesma qualidade e quantidade de exposição. A criança é bilíngue, a gente não pode esquecer também de falar em português com ela. A dica número 2, leia livros. Está provado que a leitura é uma ferramenta de sucesso para o desenvolvimento da linguagem. Os livros contêm em média 50% a mais de palavras do que a criança seria exposta no dia a dia. Então é muito vocabulário para a criança aprender. No artigo que eu escrevi, vou deixar o link aqui na descrição, eu coloquei links para livros lidos em voz alta. São livros lidos por nativos americanos, nativos ingleses, que pode ajudar o seu inglês e o inglês do seu bebê. A dica número 3. Repita, repita e repita. As crianças precisam ouvir as palavras centenas de vezes para só depois elas conseguir pronunciá-las. Então repita as palavras que você quer que seu bebê aprenda e coloque em frases. A dica número 4, seja um modelo de linguagem para o seu bebê. Se ele aponta pelas coisas e fala, por exemplo, só a palavra more, que significa mais, e ele está se referindo a mais suco, você pode incentivar e falar more juice, ou até numa frase maior, do you want some more juice? Porque das próximas vezes que ele apontar e se referir àquilo, ele vai usar a estrutura que você modelou para ele. Do you want more juice? Dica número 5. Apoie a linguagem da criança.
A criança também precisa ser ouvida. Então, quando ela está falando com você, interaja, apoie, fala, that's right, porque ela vai se sentir motivada a falar mais vezes. Ela está tendo o seu apoio, ela está tendo a sua atenção. E a última dica, número 6, seja paciente, controle a sua ansiedade. A criança tem um tempo único, de cada criança, e ela vai aprender os 2 idiomas gradualmente. Claro que a ansiedade existe, mas quando ela aparecer, como eu disse, busque apoio, pessoas que estão fazendo, estão envolvidas neste processo também, que certamente você vai se sentir mais tranquilo. Agora, a respeito do atraso da fala, se você se sentir inseguro, se o seu filho está demonstrando atraso, não hesite em procurar um profissional. Você pode expor para o pediatra, para o fonoaudiólogo, que você trabalha o bilinguismo em casa e ouvir a opinião dele também. Busque mais de um profissional. Eu consultei com 3 fonoaudiólogos antes de conversar com meu bebê em inglês e ouvi a opinião dos 3. Por sorte, os 3 foram favoráveis à decisão e disseram que não causaria atraso na fala. Mas você pode procurar alguns profissionais que tenham opiniões diversas sobre o assunto. Então, busque mais de um. Ouça os argumentos do profissional, caso ele diga que não é favorável em relação ao bilinguismo infantil. Ouça os argumentos que ele tem para te oferecer e busque outros para você concluir o que é melhor para a sua família. O que você nunca pode se esquecer é que o bilinguismo infantil tem que ser natural e confortável para a sua família. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!